Oi, tia. Bom dia, Duda. Bom dia. Bom dia, tia. Feliz dia. Muito obrigada, Letícia. Bom dia para você também. Tia, eu pensei que hoje não ia ter aula porque é dia dos professores, né? Mas no nosso calendário a gente mudou por causa dos dias, né? Então a gente vai ter aula normal, tá bom? E bom porque aí vocês conseguem me ver hoje. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, tá? Vou esperar um minutinho só. Porque 8h30 já deu. E já é 8h32. Eu vou esperar mais um pouquinho só. Ô, tia, e aí, tá tudo bem contigo, com o teu cachorro? Tá tudo bem, Lê. Meu cachorro, sabes que agora a tia Carla tá dando aula lá na escola, né? Hoje a tia Carla não foi lá na escola. A tia Carla tá dando aula aqui de casa. Mas todos os meus cachorrinhos estão bem, graças a Deus. Oi, tia. Bom Oi, dia, tia. bom dia, Anderson. Bom dia, Matheus. Tudo bem com Feliz você? dia Bom dos Feliz dia dos professores, tia. professores, tia. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Tia Carla, como a tia Carla falou, né? A tia Carla fica feliz de poder participar da vida de vocês e de poder ter conhecido vocês. Assim a gente aprende. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, né? E eu quero que vocês, na vida de vocês, né, daqui para frente, que vocês sempre respeitem todos os professores que aparecerem na vida de vocês, né? Porque eles estão para ensinar, para mostrar para vocês o que é bom, o que é ruim, e cabe ao professor ensinar vocês e também é do professor que surgem outras profissões, né? Então, a gente deve respeito a todos eles. Assim como vocês são alunos, que a Carla agora também é aluna, porque a Carla está fazendo um curso. Depois eu vou conversar com vocês a respeito disso, né? Então, independente da idade que a gente tenha, a gente sempre tem que respeitar os nossos mestres, os nossos professores, certo? Tia, quer ver o que eu mandei ontem à noite? Oi? A foto que eu mandei. Eu vi, achei bem interessante, Matheus. Bem legal mesmo, tá? Depois, na nossa terceira aula, a Carla vai tirar um tempinho para te falar a respeito disso, tá? Que a Carla vai deixar tu comunicar para os amigos a tua pesquisa que fez, tá bom? E aí, lembra a tia, tá? Lembra a tia, na terceira aula, tu lembra a tia, que a tia pode esquecer. Que a Carla está ficando velhinha e esquece as coisas rápido. Então, vamos começar a nossa aula? Olha, hoje nós vamos começar com desenvolvimento humano, a nossa disciplina, né? Então, vamos falar sobre o quê? Sobre o dia do professor. A tia Carla vai compartilhar a tela com vocês do texto, porque muitos não têm o texto, né? Não conseguem tirar o texto. Tia, hoje eu tô com texto. Estás com texto hoje? Hoje eu tô.
Tá, tudo bem. Mas aí você pode acompanhar no texto, com o texto de vocês, mas pode acompanhar também na tela que a tia Carla vai compartilhar. Tudo bem? Uhum. A tia Carla Tá. vai estar aqui para vocês. Tia, mas eu não tô com o texto. Isso. E a tia Carla vai compartilhar, tá? Abriu, tia. A tela do Que teu isso? computador. Eu acho que é o negócio do computador. Abriu? O que que abriu? Abriu, tia. A tua tela do computador. Não, 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 não é isso. Não é isso. Calma aí. A Carla Para de fez. abrir o tia ali pra gente na tela. Eu sei. Só um pouquinho. Uhum. Deixa a Carla fazer de novo. E. Agora deu. Fiz direitinho. Abriu, tia. Aê! Foi, tia, agora foi. Abriu. Agora Abriu, deu, abriu. né? Então tá. Aham. Nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos conversar um pouquinho, tá? Então, prestem atenção, que a tia Carla vai... Posso ler? Pode ler. Ah, A tia tá. Carla vai pedir para alguém fazer a leitura e vou pedir para os outros acompanhar, certo? Pode Tá. começar. Pode Tá bom. começar, Matheus. A origem do Dia do Professor. Dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor em todo o Brasil. Mas você sabe qual é o motivo da comemoração nesta data específica? A resposta vem do Brasil imperial. Só Dia um pouquinho. Só um pouquinho. O que quer dizer Brasil imperial? No Império do Brasil. Muito bem. Na época do Império. Ou seja, Portugal. quem é que mandava ali naquela época? Portugal. Portugal. Mas não, Portugal. não. Quem é que estava lá comandando? Dom Pedro Dom I. Pedro I. Muito bem, Dom Pedro I. Então, é nessa época que começa, se começa a pensar, né, no Dia do Professor. E vocês vão saber por quê. Pode continuar, Matheus. Ô tia, ali eu já vi que estava falando que hoje da minha catequese falaram no grupo, né, que tem um grupo de Santa Teresa de Ávila. E aí, o que tu tens a dizer sobre ela? Eu não sei muito bem, tia, mas eu acho que ela é uma professora. Isso, exatamente. Ela foi uma das primeiras professoras na época, né? Ela é poeta também, né, tia? Isso. Por isso que o dia se refere também a Santa Teresa de Ávila, né? Também. Pode continuar a leitura. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Só um pouquinho. Deixa a tia Carla comentar um pouquinho isso aí. Então, no dia 15 de outubro, já era um dia dedicado a Santa Teresa de Ávila. Mas, nesse mesmo dia, Dom Pedro I, ele coloca uma lei, né? Quando ele diz ali, baixou um decreto imperial, isso quer dizer que ele faz uma lei. E essa lei é o quê? É criar o ensino elementar no Brasil. Quando ele fala do ensino elementar, tá? Ele está falando das primeiras séries que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente chama do ensino básico, né? Que é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, A base do estudo. Isso. Então, ele cria esse ensino e ele faz uma lei dizendo que toda cidade, que toda vila tenha esse ensino, que na época
era chamado de ensino elementar no Brasil, certo? Uhum. Pode continuar, Anderson. Ali em o Esse decreto falava basicamente Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender, até sobre como os professores deveriam ser contratados. contratados. Tem um ponto final aí. Então, ele vem mostrando tudo o que tinha que ter dentro do ensino. Desde como os professores tinham, né, de que forma eles tinham que ser contratados, o modo de ensinar, o que tinham que aprender. Então, ele vinha mostrando tudo o que tinha que ser feito, certo? Continuando. Primeira contribuição da Lei de 15 de outubro de 1827 foi a de determinar, no seu artigo 1º, que as escolas de primeiras letras, hoje ensino fundamental, deveriam ensinar para os meninos a leitura, a escrita, as 4 operações de cálculo e as noções mais gerais de geometria prática. As meninas, sem qualquer embasamento pedagógico, estavam excluídas as noções de geometria. Aprenderiam sim as prendas, costurar, bordar, cozinhar e etc. Para a economia doméstica. Só um pouquinho, Anderson, deixa eu a Carla falar aí. Então, vejam bem, era o ensino fundamental, o ensino que vocês têm hoje, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Eram isso que era aprendido. Só que o jeito de ensinar era diferente para os meninos e para... Oi? A Carla está aqui. Não tá te ouvindo, gente. Eu também não estava ouvindo. Tá, desculpa, então. Então, olha só, que a Carla vai falar. O modo de ensinar era diferente para os meninos e para as meninas. Vocês perceberam ali que os meninos, eles além de aprender, né, leitura, escrita, as 4 operações, eles tinham que aprender também a geometria prática. Já as meninas, elas não podiam aprender a geometria, né? Elas tinham que aprender coisas de casa, costurar, bordar, cozinhar. Vejam bem que a época que foi feita o ensino, né? E o momento do que cada aluno tinha que aprender, ele retrata justamente a época em que eles viviam. Lembra que a tia Carla falou para vocês que as mulheres, elas moravam com os pais e quando tinham uma certa idade, o que acontecia? Tinha o quê? Tinha que travou? O que acontecia quando as mulheres, as meninas cresciam, moravam com o pai, aí estavam na fase adulta? O que acontecia com ela? Ela tinha que casar com o homem que o pai escolhia? Exato. Para casar com o homem que o pai escolhia, ela tinha que ter o quê? As suas prendas. Elas tinham que saber costurar, bordar, cozinhar. E isso elas iam aprender aonde? Na escola. Na escola. Estão entendendo por que tinham que aprender isso na escola? Então, uma coisa leva a outra. Naquele momento, naquela época, era importante para as meninas aprender a costurar, a bordar, a cozinhar. Era um ensino diferenciado.
Isso acontece hoje? Não. Não, isso não Não. acontece. Tanto meninas como meninos aprendem igual. Tudo que é passado para o menino, a menina também aprende. Não é verdade? Mas por quê? Porque a gente Sim. está em outro contexto de sociedade. Nós não estamos mais no Brasil imperial. Nós agora estamos numa república, onde nós não temos pai escolhendo o marido para a filha. Nós não temos a mulher que sai da casa do pai e vai morar só na casa do marido e servir o marido. Não. Hoje as mulheres já conseguiram seu espaço, hoje elas já trabalham fora, hoje elas escolhem os seus maridos. Então, a forma de ensino também modificou. Deu para entender? Sim. Tá. Duda, pode continuar a leitura do dia? Uhum. 120 anos depois do decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de Dom Pedro I. A ideia surgiu porque o período letivo do segundo semestre escolar era muito longo. Ia de 1 de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo o período. Cansados, literalmente, em pequeno grupo de 4 educadores, liderados por Samuel Becker, teve a ideia de organizar um dia de folga, para amenizar a estafa. O dia também serviria como uma data para se analisar os rumos do restante do ano letivo. Na verdade, só um pouquinho. Então, assim, era um dia para amenizar e descansar, que eles escolheram, mas mesmo assim, nesse dia, eles também iam analisar como estava sendo o estudo. O que eles poderiam programar para depois dar continuidade? Então, mesmo na folga que eles deram naquele dia, eles ainda assim trabalhavam visando o que seria o restante do ano, como eles iriam continuar ensinando, certo? Continua, Letícia. Tá. Foi então. Tá. Foi então que o professor Becker sugeriu que esse encontro. Calma, tia. Tá saindo fora. Pera. Que esse encontro acontecesse no dia 15 de outubro. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maciça de professores e alunos que levaram gostos de casa para uma pequena Fraternização. Isso. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada. Agora o Caio pode continuar. Tchu. O Caio não tá. Ele saiu da sala. Ele saiu? Tá. Então pode continuar o Matheus. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se manter na data do encontro anual, ficou famoso pela frase "professor é profissão, educador é missão". A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e razão do feriado, para comemorar condignamente o Dia do Professor. Os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades
em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Muito bem. Então, Oi, tia. oi, Caio, nós já estamos fazendo a leitura do texto do Dia do Professor, tá? A gente acabou de conversar a respeito do texto e fazer a leitura. Agora nós vamos para as perguntas. Então, ali eu coloquei aonde vocês tinham que escrever no caderno de diário as perguntas que estão aqui que a tia Carla colocou. Todos já escreveram? Ainda não Se eu não escrevi, Tá. eu estava Então, fazendo a de ciência. tudo bem, não tem importância. Então, olha só o que eu vou pedir. Vocês vão pegar agora o caderno de diário de vocês. Todo mundo pegando o caderno de diário. Vocês vão escrever no caderno de diário a data de hoje. Pode colocar. São José. Isso, quem tá... Não entendi, Caio. Isso que tu tá ditando é para quem não fez ainda? Você já copiou as questões? Já. Então, tudo bem. Então, você não precisa fazer. É para quem não copiou, tá, Caio? Oi. Tá. Eu copiei até a 2 e respondi até a 1. Tá, joia. Olha só, quem ainda não copiou, vai colocar a data e vai copiar as questões que tem aqui. Quem já iniciou, pode dar continuidade na atividade, tá? Eu vou deixar aqui. Mas coloca o R de resposta. Sim, tudo igual, tudo igual. Aí, eu vou até dizendo para vocês, né? A questão 1, vocês podem deixar umas 3 linhas em branco, quem ainda não respondeu. Ô, tia. Oi. Eu não entendi muito bem qual foi o motivo da data do... qual foi o motivo do dia do professor ser escolhido justo hoje. Eu não entendi ainda um pouco. Então, você volta lá para o texto e faça a leitura de novo do texto lá no início. Vamos lá. Tá. Faça a leitura e você vai... Se você não encontrar, você me avisa de novo. Tá? Porque tem lá no texto. O que motivou a escolher essa data específica? Tia, daí eu já respondo ou Sim, eu respondo depois? Não, pode responder. Ah, tá. Pode responder. É para copiar, já ir procurando a resposta e respondendo. Tá bom, Duda? Tá com dúvida em alguma coisa? Eu estou procurando a 2 Ah, então tá. aqui Então, no texto. isso, tem que fazer. Tem 2 motivos. Tem 2 motivos que foi escolhido para essa data. Bem lá no início do texto fala. Acharam? Tia, eu acho que eu achei os 2 motivos. Então, fala para mim, quais foram? Por causa da pela primeira educadora, que é a Tereza, e por causa do decreto imperial. Exato, muito bem, por causa disso. Isso mesmo.
Caio, Oi, tia. estavas falando alguma coisa com a tia? Não. Ah, tá, não, é porque travou um pouquinho, aí eu achei que tu estavas falando. Ô, tia, Oi, Lê. é, agora o que motivou a escolha dessa data específica? Tipo, quem quis criar ou, tipo, qual foi o Não, motivo? o motivo. Por que que eles Ah, tá. escolheram ela? Tem dois motivos. O Vou lá ver Anderson, o quê? o Anderson acabou de falar os motivos. Você estava prestando atenção? Não, tia, porque eu tava ali copiando. Ah, pois é. Anderson, você pode falar para sua amiga? Posso, tia. Foi por causa da primeira educadora e pelo decreto imperial. Você você está com o texto aí, Letícia? Não, só porque comandou. Pois é, querida. É importante você ter o texto para poder responder as questões, senão você não consegue. Verdade. É, você precisa procurar no texto para poder responder. Quem criou o decreto imperial? O Dom Pedro I. Ah, essa Dom foi Pedro fácil. I. Essa foi fácil, né? A gente acabou de ler o texto, tia. Ah, muito bem. E o que foi criado nesse decreto? O ensino elementar. Elementar, acho que é assim. Muito bem, o ensino elementar. Tia, aqui na 2, em vez de escrever Pedro primeiro, eu posso escrever Dom Pedro? Sim, pode. A questão 5 é mais. Vocês precisam perceber, e aqui a Carla até comentou, porque a questão 5 diz assim: o ensino foi igual para todos? Justifique sua resposta. Se você disser sim, você tem que dizer por que que você acha que foi igual para todos. Se você disser que não, você tem que responder por que que não foi igual para todos. Tá bem fácil essa também, hein? É, tia, tá fácil. Tá no texto, tia, também. A gente acabou de ler, como eu disse. Também porque a tia Exato. falou, então. E aqui a Carla explicou também, né? E Letícia está respondendo, né? Está respondendo, querida? Ô, tia, tô Ah, copiando e respondendo. isso. Ô, tia, na 4 também eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Como assim esse decreto foi criado o quê? Tá, então a tia Carla vai ler o texto e você vai prestar atenção, para ver se você identifica. É, Diz assim, ó, Dom Pedro, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar do Brasil. Então, esse decreto foi criado o quê? o ensino elementar do Brasil. Perfeito, isso mesmo.
Estão conseguindo fazer? Sim. Sim, tia. Perfeito. Muito bom. A questão 7, aí já é uma pergunta pessoal de vocês. Porque diz assim, ó, é importante ter um professor? Vocês vão dizer se é ou se não é, né? E dependendo da resposta de vocês, vocês vão explicar por que disseram isso, né? Ah, é importante. Por quê? Ah, não é importante. Por que também? Tem que explicar. Caio? Caio? Oi. Caio, você conseguiu responder todas as questões? Sim. Tá. Depois, na segunda aula, a gente vai conversar sobre elas, tá? Tá bom. Tia, já coloquei 6, tá? Ótimo! A questão 6, vocês não precisam escrever tudo que está ali. Vocês podem resumir e podem estar colocando com as palavras de vocês. Tá bom? Uhum. Letícia, está conseguindo fazer, querida? Tô, mas eu tô um pouquinho também de dúvida na essa atividade que eu cheio de dúvida. Sabe por que você está com a dúvida? Porque você não está com o texto Porque eu do não seu tô com lado. texto. Exato. E precisa do texto. Mas aqui a Carla vai ler e aí você presta atenção, tá? Uhum. Diz assim, ó. 120 anos depois do decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de D. Pedro I, né? Então, assim, ó, o que aconteceu 120 anos depois da criação do decreto imperial? Posso falar, tia? Pode. É o professor paulista. Ele teve a ideia de criar um feriado nessa data, homenageando os professores em 15 de outubro. Exato, isso mesmo. Quem é esse professor? Eu acho que é. Becker. O nome dele Becker. É esse nome aí. Isso Ia falar mesmo. Isso Becker. mesmo.
Isso mesmo. Pessoal, Olha aqui. pessoal, olha só o que a tia Carla vai falar. A nossa primeira aula, né, já está findando e a gente vai faltar 4 minutinhos para findar. Não quero que ninguém saia agora, eu já estou falando, Tá. para a gente saber o que já vai fazer na segunda aula. Então, assim, vocês deram início nas atividades do caderno. Então, para a segunda aula, nós vamos fazer a correção. Eu espero que vocês, no intervalo aí, vão no banheiro, tomam água, mas também tentem concluir a atividade, porque na segunda aula nós vamos retornar, a tia Carla vai fazer a correção das atividades de história, e aí vamos dar continuidade aí na disciplina de ciência, certo? Então, na segunda aula, a tia Carla vai enviar o convite às 9h30. Então, eu vou pedir para vocês serem bastante pontuais, para as 9h30 estar aceitando o convite, para que a gente não fique esperando muito todos estar participando, certo? E aí, claro, a pergunta, vocês, quem não tem o texto perto, vai ter um pouquinho de dificuldade para responder, porque são perguntas do texto, né? Fala, Matheus. Tia, a minha 5, eu vou. Tu pode ver se tá boa, se tá certa. A gente vai corrigir depois na segunda aula, pode ser? Tá. Que aí, se não tiver, se não estiver boa, aí a gente faz a correção. Não, tia, é porque eu tô escrevendo, né, coisa que tem no texto, mas eu parei numa parte ali e eu não sei se tá bom ou tem que colocar mais coisa. Então, eu vou fazer assim, ó. Você vai depois ler a sua resposta e você vai ver se foi respondido o que eu perguntei. E aí, depois a gente vai falar sobre ela. Tá bom? Você precisa saber se respondeu ou não o que foi perguntado. E aí, depois a gente vai falar. Vai conversar a Acabei. respeito. Tá bom? Tia, eu tô quase acabando a minha 5. Que É bom. porque Tia, Eu já vou acabei com o menino e o da menina. Tá. Vou colocar. Então, pessoal, olha só. Se organizem no intervalo, tentem responder as atividades para a gente, na segunda aula, iniciar com a correção da atividade. Certo? Certo. Então, tá. Até depois, então, na segunda aula, tá, pessoal? Tchau, tia. Até. Até depois, tia. Feliz Mais dia uma do Tchau. Feliz professor. dia dos professores, tia. Tá. Tia. Tchau. Beijo.